aqui, pessoal! Exatamente com vocês no YouTube. Eu sou o Teodoro, proprietário da Marcenaria Sustentável, e hoje eu tô aqui para fazer exatamente essa pergunta. O que é marcenaria sustentável? Simbora! Roda a vinheta! Não tem vinheta, mano? O que eu faço pra rodar a vinheta? O que eu faço pra rodar a vinheta? Sei lá, vamos fazer uma vinheta agora? Marcenaria Sustentável, por Hugo Teodoro. Exatamente, a vinheta girou, vamos embora. Antes de eu explicar, falar um pouquinho sobre o que é marcenaria sustentável, eu vou deixar que vocês escrevam aí primeiro, né, pô? Escrevam aí, o que eu acho que é marcenaria sustentável? Eu acho que é... Eu acho que é papapá. Aí vocês colocam aí, tá bom? Dá um pause no vídeo, bota aí, vamos ver. Pronto? Certo? Então simbora. O que é marcenaria sustentável? Primeiramente, a gente tem que separar um pouquinho marcenaria de sustentável. Vamos colocar sustentável para a gente entender o que é sustentável. Sustentável é algo que sustenta, é tipo um banquinho, você vai subir no banquinho aqui, ó. Ele sustenta? Não. Pô, não é exatamente isso, pessoal. Sustentável é você trabalhar em equilíbrio. É você estar ali, é como se fosse o universo, o planeta, ele trabalha em equilíbrio. Então ele é autossustentável. Ele auto se sustenta. É mais ou menos isso. Ele auto se sustenta, ele auto se equilibra, ele auto se regula. Então ele vive no equilíbrio. Exatamente. Então quando a gente pega uma marcenaria, não quer dizer que a marcenaria ela se auto-equilibra, se auto-regula. Também, obviamente, toda marcenaria deveria ser assim. A questão aqui da marcenaria sustentável é você ter um empreendimento com propósito. É você ter uma marcenaria que tem propósito com o planeta, com o mundo. É uma marcenaria que tem preocupações, digamos assim, ambientais. E trabalha em prol de um propósito para o mundo, certo? Belezura? Mas aí algumas pessoas me perguntam. Uma produção em larga escala, ela pode ser sustentável? Pode ser. Não quer dizer que todas as produções em larga escala de grandes indústrias são insustentáveis. Não. Elas podem ser sustentáveis. A gente tem que entender a atualidade. Exatamente. Porque anos e anos, décadas, centenas de anos atrás, a gente não tinha bilhares de seres humanos. A gente não tinha essa alta demanda, esse alto consumo. Não só o consumo desenfreado que o capitalismo nos impõe, mas o consumo mesmo, o consumo básico que nós seres humanos precisamos. São bilhares de pessoas e a gente precisa alimentar essas pessoas. Não só alimentar, como a gente precisa de produtos para elas conseguirem ter uma cama para dormir, um sofá para sentar, uma televisão para assistir. Ela precisa de coisas, de um carro para se locomover, ela precisa de uma moradia. Realmente são muitas coisas. Então a gente tem essa autodemanda hoje em dia e a gente precisa suprir. Se a gente tiver uma produção mais artesanal, a gente não consegue atingir todo esse público atualmente. Por quê? Porque cada vez mais não só empreendedores, os profissionais dos ofícios, os artesãos, os que estão com a mão na massa mesmo, estão cada vez mais extintos dentro da própria marcenaria tradicional e não a marcenaria moderna. A marcenaria tradicional está cada vez mais extinta. Poucas pessoas entendem sobre acabamento na madeira, confecção, encaixes, enfim, tudo que envolve madeira mesmo. Poucas pessoas, poucos profissionais entendem sobre marcenaria tradicional. Cada vez mais extinto, e não só dentro da marcenaria, como dentro de outros ofícios. Seja serralheria, seja para forjar, seja não só de confecção, mas também talvez prestadores de serviços, não sei, enfim, outros meios. Cada vez mais a mão de obra está extinta.
Então é um pouquinho complicado a gente pegar esses profissionais, esses artesãos, esse povo que mete a mão na massa e conseguir fazer com que eles atendam essa grande demanda que hoje o mundo pede, né? Então, as grandes indústrias têm ali o seu lugar, até porque, na verdade, foram elas que quiseram dessa forma, né? Foram elas que invadiram, trouxe a Revolução Industrial, trouxe os maquinários, trouxe as máquinas industriais, né? Trouxe ali as máquinas robóticas, a inteligência artificial, trouxe tudo isso e cada vez mais a mão de obra sendo extinta. Então a gente acaba se tornando dependente dessas grandes indústrias, infelizmente. Mas não quer dizer que essas grandes indústrias sejam insustentáveis. Não, elas podem ter ali uma produção em larga escala que atenda os consumidores, mas isso não quer dizer que eu deva passar pano para essas grandes indústrias e dizer que elas são sustentáveis. Não é bem isso, mas é só uma forma de dizer que dá para essas empresas serem sustentáveis. Então, a produção artesanal ela é um pouquinho complicada, porque cada vez está mais extinta, mas ainda existe. Eu sou um deles, eu sou um artesão. É possível sim trabalhar ainda de forma artesanal e dá para sobreviver no mercado. Tem pessoas que ainda têm consciência e gostam e optam pelos produtos artesanais. Não só pela sua preocupação de impactos ambientais no mundo, mas sim do seu valor. De você estar produzindo algo para uma pessoa e não uma máquina está produzindo. Ali não tem tanto valor. Agora, quando eu pego um projeto, desenho um projeto para um cliente, eu estou pensando naquele cliente, automaticamente eu pego esse projeto e olha, eu fiz para você. É basicamente isso. Então, pensa, quando a venda é dessa forma, geralmente a gente pensa no cliente, a gente entrega algo que é de acordo com o que o cliente sente. Isso é como se fosse um propósito do meu empreendimento. Acredito que de muitos empreendedores que são pequenos produtores. Beleza! Mas aí, produção em larga escala já toca em outro assunto, que seria... MDF não é madeira. Eita, Lili. Não, pessoal, eu tô brincando, isso daí é só uma zoeira, tá bom? MDF, eu não considero que é uma madeira. Na verdade, eu uso, na verdade, MDF para fazer gabaritos para os meus maquinários, né? Mas eu não considero que MDF seja uma madeira, tá bom? Mas ela é como se fosse um derivado da madeira, tipo... Tem a carne e tem a salsicha é derivada da carne, tipo isso, entendeu? Então, o MDF, ele é um derivado da madeira. Pronto. Madeira mesmo. É isso aqui, peroba rosa, madeira. Não só como peroba rosa, como outras madeiras que eu vou já mostrar, tá bom? Mas simbora que aí a gente entra no assunto. Essas madeiras modernas de hoje em dia, que sejam MDF, aglomerado, compensado, não tão modernas, digamos assim, mas tem muitas que são já modernas, como o MDF, né? Já tem um bom tempo, o compensado já tem mais tempo, acho que o aglomerado ainda mais tempo, ou talvez eu troquei ali, enfim. As madeiras de larga escala, de produção a larga escala, que eu digo madeiras engenheiradas, como MDF, compensado, MDP, elas são sustentáveis? Sim, elas podem ser sustentáveis. Elas não querem dizer que são insustentáveis. Mas aí depende, tem que ser um estudo mais aprofundado para saber qual é o impacto dessas grandes indústrias no meio ambiente, o quanto elas produzem para suprir esses impactos. Como eu não mencionei ainda, vou mencionar nesse vídeo, é que independente se você seja um pequeno produtor ou se seja um grande produtor, você tem um impacto no mundo. Mesmo que você não seja um produtor, você seja um ser humano comum mesmo, que só vai, trabalha, faz as coisas e volta, você está gerando um impacto. Só de você estar vivo, você gera um impacto. Então assim, qual é o tanto de impacto que essas grandes indústrias estão causando no meio ambiente, entende? Mas ao mesmo tempo a gente já para pensar na questão da produção. Elas precisam produzir em quantidades para suprir essa necessidade das pessoas. Então, se ela precisa atender essa alta demanda, ela precisa produzir mais. Automaticamente elas impactam mais no meio ambiente, certo? É comum, o impacto vai acontecer.
certo? Mas aí entender se essas madeiras modernas, essas chapas, essas madeiras engenheiradas, elas têm exatamente ali um grau de ser sustentável. Sim, ela é sustentável, sim. Porque são feitas com madeiras que vêm de manejo sustentável, como pinos, como eucalipto. Então essas madeiras podem ser, sim, sustentáveis, beleza? Mas isso não quer dizer que é madeira. Eu não considero MDF não é madeira. Tô brincando, tá? Mas embora, tá bom, se a gente falou de madeiras modernas e falou de sustentabilidade, a gente pode falar também do manejo sustentável, que seria as madeiras mesmo, não MDF. Madeira, que seria Peroba rosa, cumaru, jatobá, garapeira, jequitibá, maçaranduba, cambará, eipê, cumaru já falei, garapeira, já falei, carvalho, pequi, cerejeira, nossa, eu ia falar tamanduá misturado com tamanduari, tauari, oiticica, pinho de riga. Ixi, tem tanta madeira. As madeiras de manejo sustentáveis, que são as madeiras que eles extraem e plantam, esperam ali determinado tempo, né, de crescimento e colhem. Eles trabalham de forma sustentável. E não aqueles garimpos que as pessoas, que os grileiros fazem, né? Que eles derrubam toda aquela agropecuária, né? Geralmente está muito por trás disso, derruba toda aquelas árvores, abre aqueles campos de pasto, os grileiros vão lá, pegam, fazem um garimpo de madeiras incríveis, árvores extraordinárias. Infelizmente, esse consumo desses tipos de árvores são muito grandes aqui no nosso Brasil e cada vez mais a gente deixando essas árvores extintas. Mas, em contrapartida, existe um manejo sustentável, que são as madeireiras que têm certificado lá do manejo sustentável, e você pode comprar essas madeiras sem ter ali o impacto na extinção daquela tipologia, daquela árvore, enfim. Mas aí a gente entra num outro ponto, que é o ponto que eu mais toco, é o que eu mais vivo, é o que eu respiro aqui dentro da minha marcenaria sustentável, que é o reaproveitamento. Esse eu posso dizer que é mais sustentável. Ou não é? Eu acredito que seja mais sustentável. Mas em que visão que a gente está vendo? Sustentável, eu acho que é mais sustentável porque eu consigo consigo reaproveitar, consigo ressignificar aquela matéria-prima que foi usada, certo? E aí, a questão é que se a gente olhar no amplo, numa visão de mundo inteiro, bilhares de pessoas consumirem esse produto vai ser um pouquinho complicado. Mas se eu consigo optar, se você pode, se o outro pode, cada um fazendo uma parte, a gente consegue melhorar o mundo. Não mudar o mundo, não pense dessa forma, pense melhorar o mundo, beleza? Então a gente vai falar então das madeiras de demolição, que é exatamente essas madeiras aqui, ó. As madeiras de demolição são madeiras que muitas pessoas não entendem o que é demolição, demolidora, porque isso vai depender das regiões de cada uma. A questão é que as madeiras de demolição, elas são extraídas da demolição de edifícios, de residências, da construção de uma carpintaria de uma casa antiga, geralmente. Toda a estrutura das casas. E aí, como aqui em São Paulo é muito comum ter demolições por conta do crescimento da cidade, então automaticamente tem muitas madeiras de demolição. Muitas madeiras que já foram usadas nas construções foram demolidas, a demolidora vem, retira todos esses materiais, não só madeiras, como janelas, como batentes, como parapeitos, como escada, tudo que decks também, tudo que puder aproveitar, vai levar lá para demolidora, que é uma loja. Então eu compro madeiras de demolição, que é mais peroba rosa, aqui em São Paulo tem muita peroba rosa, aqui na região do Sudeste, né? Então a madeira de demolição é a que eu mais gosto, não exatamente que eu mais gosto de trabalhar, porque dá trabalho, mas é que tem mais a ver com o propósito do meu empreendimento, que é a marcenaria sustentável. A madeira de demolição tem prego, tem tinta, tem resíduo, vai sair nos pozinhos, tem furos
de prego, pode ter alguns bichinhos também. Na verdade, nem bichinhos, seriam os vestígios desses bichinhos. São madeiras que têm muito tempo, então... Ela parece feia por fora, não só de demolição, como madeiras usadas de diversos fins, mas por dentro a madeira está incrivelmente linda. Exatamente, essa madeira zoada por fora, que aparentemente parece estar meio ruim, ela está incrivelmente linda por dentro. Essa daqui até tá bonita porque eu escovei, mas geralmente o pessoal vê uma madeira assim e acha que tá ruim, mas por dentro ela tá lindamente perfeita. Eu gosto muito de trabalhar pelo propósito do meu empreendimento, mas ela dá muito trabalho, muito trabalho, nem se fala. Você pegar uma madeira, você raspar como fala? Cimento. Essa daqui eu comprei numa demolidora também, ela já não é uma madeira. Ela entra como tipo MDF na madeira, tipo isso. Mas é uma madeira que eu gosto, é um derivado da madeira que eu gosto muito, que é o USB. Eu já fiz a minha casa toda com USB e eu consegui um lote bem incrível, mas por trás ela tinha bastante cimento, então dá trabalho para você retirar esse cimento aqui, para você ter ali um material mais adequado para fazer ali acabamento e tudo mais. Então as madeiras de demolição tem isso. Assim como não só madeiras de demolição, eu trabalhei muito, na verdade eu iniciei no meu empreendimento com madeiras de pallets, que seriam essas madeiras aqui, madeiras de pallets, só que já está cortada, né? E ela vem assim meio ruim, meio zoadinha, meio com os furos, e aí quando você dá uma aparelhada nela, você consegue deixar ela branquinha, incrível. Então dá para usar nos projetos. Madeiras de eucalipto, de pinos, que geralmente é de pallets, não são madeiras extraordinárias, são madeiras de manejo sustentável também, mas madeiras de baixa densidade, então dependendo de alguns projetos não é muito adequado. Já madeira de demolição, de peroba rosa, geralmente outras também que já tem uma qualidade um pouco superior, um pouco não, mais superior, mas também dependendo de mobiliários não é muito adequado. Qual é a importância do reaproveitamento, a importância de você ressignificar, você pegar uma madeira zoada e você chegar a dar um acabamento, deixar ela linda de novo e pronta para uso. A questão é que você trabalhando a questão do reaproveitamento, você está ressignificando mais uma vez aquela matéria-prima. Então, de todos esses conteúdos que eu acabei de falar sobre produção em larga escala, sobre manejo sustentável, sobre a produção de chaparias, podem tudo ser sustentável, gente. Tudo pode ser sustentável. A questão é que esse tipo de conteúdo, esse tipo de produção, esse tipo de matéria-prima que eu mencionei para vocês, eles envolvem a demanda de produtos novos. Então, matéria-prima nova. Então, eu preciso plantar para depois colher. E cada vez mais a gente está deixando as madeiras que já foram extraídas há anos atrás, ou pode ser décadas atrás, ou centenas de anos também atrás, porque tem madeiras que duram muito, mas muito mesmo. E a gente acaba deixando de reaproveitar essas madeiras que já estão aqui no planeta, já foram extraídas. Cada vez a gente vai deixando essas madeiras aqui, se amontoando, não dando esse ressignificado, elas não vão sumir. A decomposição vai acontecer muito demorada. Então a gente tem essa possibilidade de reaproveitar essa madeira e dar ali uma nova vida, fazer um mobiliário, fazer uma estrutura, fazer uma carpintaria, fazer o que for, tudo é possível, só basta ter criatividade e inteligência. Então é exatamente isso que eu movimentei a minha marcenaria sustentável durante 7 anos, mais de 7 anos já, e é disso que eu vivo e é disso que eu respiro. Então hoje foi esses assuntos abordados aqui sobre o que é marcenaria sustentável, né? Mas eu gostaria de perguntar para vocês quais assuntos vocês que estão assistindo até aqui querem que eu fale aqui. Como é nosso primeiro vídeo no YouTube,
vai ter outros vídeos, então tem diversos assuntos que a gente pode abordar aqui. Então digite aqui embaixo. Acho que, eu quero saber sobre cola, eu quero saber sobre verniz, eu quero saber sobre acabamento, eu quero saber sobre design, eu quero saber sobre maquinários, eu quero saber sobre ferramentas, eu quero saber mais sobre sustentabilidade. Enfim, o que vocês digitarem aqui, eu vou estudar o conteúdo que eu posso estar trazendo aqui pra vocês. Então se inscreva no canal. Tô aprendendo, pera. Já deu joinha? Não deu joinha? Dá um joinha aqui, ó. Se inscreva no canal, aperta o sininho. Sininho, tem que colocar ali. Aperta, plim, plim, plim. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Falou!